Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Então, hoje nós vamos falar de orçamentos públicos e nós vamos falar dos instrumentos do orçamento público. São três aqui no Brasil, os três principais, na verdade, ok? Nós temos o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Ok? Esses três instrumentos que nós vamos falar aqui nesta aula. Primeiramente, o orçamento público ele surgiu na Inglaterra, lá por volta de 1822, tá bom? No contexto do liberalismo econômico, a partir de uma forte consciência popular contrária ao crescimento das despesas públicas. O que é que tinha antes? Você tinha ali antes até do que 1822, lá a questão dos reis, né? Você tem lá no sistema medieval ainda a nobreza sendo sustentada ali pelos cleros, pelo clero não, pelos servos, e a nobreza e o clero sendo sustentada pelo servo. E aí, com o advento da burguesia, isso passou a ser cada vez mais contestado e se chegou a contestar o gasto das despesas públicas já num regime, acredito que nessa época a Inglaterra já era parlamentarista, ok? Mesmo parlamentarista, se preocupava muito com os gastos públicos. E até hoje esse discurso ele de você preocupar com o que está sendo gasto e propor que uma redução dessa despesa pública, ele está muito em voga, né? Ele volta e meia volta, ele vem. Se a gente pegar aqui os investimentos públicos no Brasil, a gente teve aqui 1947, tá? Não sei se vocês estão vendo. Uma crescente aqui, mas a partir de 1977 uma tendência de redução. Isso aqui em relação ao PIB, que é que coincide com um período desenvolvimentista aqui, tá? Da economia, um período de influência neoliberal aqui até 2000, então passando o processo de redemocratização, aqui um pouco também, essa primeira queda está mais relacionada ao PIB, a queda do PIB, tá? Porque você tem aqui investimento público no numerador e PIB no denominador, então o PIB caindo, mas depois a partir de 90 é de fato aqui uma doutrina mais neoliberal, do novo gerencialismo público. E aqui você volta para o desenvolvimentismo, aqui 2003 é quando o Lula é eleito, começa o governo Lula, né? Ele é eleito em 2012, e aqui você volta um pouco a aumentar os investimentos públicos em relação ao PIB, mas já que 2015, aqui também tem queda do PIB, tá bom? Mas tem também uma reorientação política assim com o governo Temer. E vai até 2017, na verdade, essa última queda aqui, nesse gráfico. Então, teria mais coisa para cá. Provavelmente depois da pandemia, você até teve um aumento por conta de esse aumento de gasto do governo que teve, com auxílio emergencial, entre outras coisas, ao mesmo tempo que o PIB caiu. Mas enfim, então você tem aí uma discussão de orçamento público que essa ideia de você reduzir ela vem desse bojo que vira e mexe está sendo discutido aí no Brasil, tá bom? Então, o que é o orçamento público? É o documento que prevê as quantias de moedas em que, no período determinado, normalmente um ano, devem entrar nas contas de um país, tá? O governo federal ele tem uma conta única do Tesouro que ele vai tudo que ele arrecada vai para lá. E aí o orçamento ele vai prever quanto é que o governo vai arrecadar no próximo ano, considerando o cenário, tá? Claro que você de 2019 para 2020 provavelmente o orçamento errou bastante, porque não se imaginava que havia uma pandemia. De 2020 para 2021 aí já é mais fácil você prever o que vai acontecer, porque você já sabe da situação de pandemia. Ele fixa as despesas com especificações de suas principais fontes de financiamento e das categorias de despesas mais relevantes. Então, primeiro ele vê quanto é que ele vai arrecadar, depois quanto é que ele vai gastar. Depois ele seleciona as prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme o seu peso e força política. Então, ali os setores competem por recursos. No sentido estrito, o orçamento público é a LOA, tá? A Lei Orçamentária Anual. Então, ela é elaborada pelo Executivo e autorizada pelo Legislativo.
de fato é uma lei e é, na verdade, a única lei que é elaborada pelo Executivo e autorizada pelo Legislativo. Porque as leis no Brasil, o próprio nome que é sugestivo, são elaboradas pelo Legislativo. Só que a LOA não, ela é elaborada sim pelo Executivo, só que depois que ela vai para o Legislativo. O que se tem nesse sentido são as medidas provisórias, né, que são elaboradas pelo Executivo. Mas mesmo assim elas têm um período de duração, né? É diferente. A LOA também, né, dura durante um ano. Então só que assim, diferente da medida provisória é unilateral. A LOA não é só o executivo elaborar. O legislativo tem que autorizar. E nos últimos anos ele até tem ganhado mais força nesse processo de construção do orçamento, ok? A gente vai falar disso ainda nessa playlist. Em sentido amplo, o orçamento público trata das leis orçamentárias. Então, engloba tudo isso aqui. Ó. Eu falei lá no início. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual.